Eu descobri o câncer de mama em 2018, no ápice da minha vida. Eu era recém-mãe, tinha uma filhinha de apenas 2 aninhos e foi um momento muito difícil descobrir esse diagnóstico. Eu escondi de todo mundo. Eu tinha vergonha de contar para as pessoas e eu tinha receio do que as pessoas iriam pensar, ter medo, as pessoas ficar com dó, sentir pena, vai ficar carequinha, ela vai passar mal, ela vai morrer. Então a minha dificuldade em lidar com o diagnóstico foi essa. A palavra câncer ela é muito pesada, muito pesada. Então, até mesmo para um signo, ela é muito pesada, porque a gente associa a uma doença que leva muitas pessoas embora. E hoje, a palavra câncer para mim, eu ressignifiquei. A palavra câncer hoje para mim, ela traz uma conotação de vida, de superação, de resiliência, de fé. Então, assim, através do câncer, eu tive hoje oportunidades na minha vida de poder ajudar outras pessoas. A importância é buscar ajuda, seja conversar, seja buscar uma rede de apoio, conversar com as amigas, com a família, expor, porque para não se sentir sozinha, porque o câncer, na verdade, ele traz tantas coisas, né? Ele mexe com a questão estética, emocional, ele leva embora muitas coisas de nós. E a importância de ter esses relacionamentos saudáveis é com essa proposta de poder buscar ajuda, porque sozinhos a gente não consegue passar por esse vale, por essa dificuldade. Então a gente precisa muito estar entre as pessoas, estar entre quem nós amamos. Esse processo da escuta é algo incrível, que é o momento do acolhimento, né? Ser acolhido por outro ser humano, alguém que tem empatia, que consiga entender realmente o que o outro está sentindo. Muitas vezes que não tenha passado pela doença, mas o amor cura as pessoas. Então, eu descobri o câncer e eu, inicialmente, uma mulher, né? Eu sou uma mulher que tenho acesso a bastante informações, inclusive sou uma pessoa que tenho formação, sou professora de pós-graduação e eu neguei o tratamento, porque eu vi minha avó sofrer muito quando eu era criança. E eu tinha a impressão que era o tratamento quimioterápico que levava as pessoas embora dessa vida. E aí eu descobri, né? Eu neguei, foi o erro mais assertivo que eu tive. Eu neguei o tratamento por 3 meses e, na verdade, eu descobri que, paralelamente, eu estava grávida. Então, enquanto havia um tumor crescendo dentro do meu corpo, também havia uma vida crescendo de mim, lutando para viver. E foi a maternidade que salvou a minha vida, foi por ela, né? Lutar pelo meu bebê. E eu fui agraciada de poder atravessar pelo tratamento com a minha filha na barriga. Então eu tinha a força de uma leoa, de uma mãe que queria fazer de tudo pela sua cria, né? Para poder trazer o seu bebê a esse mundo saudável, com toda a dignidade. E isso foi algo que me salvou. Eu falo, a minha filha salvou a minha vida. Ela foi um milagre e ela veio ao mundo para salvar a minha vida. A rede de apoio, né? Essa rede de acolhimento, ela é muito importante para a mulher não se sentir sozinha. Ela é ter pessoas que passam por isso, que passaram por isso. E ela poder conversar com pessoas, porque tudo é um mundo novo. Na verdade, enfrentar um tratamento, esse mundo, né, do câncer, para quem descobriu o diagnóstico, é tudo novidade. As medicações, os efeitos colaterais, a queda de cabelo, a questão da autoestima, a questão da sexualidade, enfim. E é somente nessa rede de apoio que a gente encontra conforto, que a gente encontra a força para poder superar, né, todo esse movimento e acreditar e dizer, olha, aquela pessoa passou por esse tratamento e ela conseguiu vencer esse tratamento. É possível. E por isso que é tão importante ter uma rede de acolhimento e pessoas que possam trazer conforto. Esse é o nosso diferencial, né? Como que eu vou passar? O tratamento do câncer, ele né, para a autoestima feminina, muitas vezes. A gente fala muitas vezes porque tem mulher que, de repente, não é o foco dela a aparência.
Mas para muitas mulheres, né, para a grande maioria, mexer com a questão da autoestima, a perda de cabelo, a perda de uma mama, mexe muito com o feminino, né? Isso, a questão do empoderamento é dizer, você é linda, não importa se você está com as duas mamas, se você é mastectomizada, você é linda de qualquer jeito. Eu não era uma paciente oncológica comum, eu não era apenas uma paciente, eu era uma paciente grávida. E lutar pela minha filha, porque eu estava assim, eu tinha a motivação da minha outra filhinha, que estava com 2 aninhos, então eu tinha a motivação de viver por ela, para poder ver ela se formar, ir no casamento dela, conhecer meus netos. Ela era a minha motivação, e o meu milagre de cura estava dentro de mim. Então eu pensava assim, enquanto há algo ruim crescendo dentro do meu corpo, existe algo sublime, que é a da maternidade, que é o milagre da vida crescendo. E foi nisso que eu me apeguei, com muita fé. Eu acreditei que esse bebê, né, foi enviado por Deus, que ele era o enviado por Deus para salvar e me curar. E assim, acredito que se não fosse pela maternidade, hoje talvez eu não tivesse essa força de ajudar outras pessoas, porque talvez a minha história teria sido outra. Mas ela veio para transformar a minha vida. Bom, é muito importante a gente se inspirar em alguém, né? Como é bom a gente admirar alguém e seguir aquele exemplo, aquele bom exemplo. E a inspiração em outra pessoa, em outra mulher, faz nós podermos acreditar que tudo é possível. E eu gosto muito daquele versículo que fala que tudo é possível para aquele que crê. E aí a inspiração, na verdade, do dia a dia, né, de poder olhar e dizer, olha, aquela mulher passou por esse tratamento, ela venceu, ela retirou a mama, ela reconstruiu, que aí vem a palavra, né, as palavras que eu gosto muito, reconstruir, renascer, reviver. Então vem essas palavras que são cheias de significado. E a questão, assim, de podermos nos reintegrarmos novamente à sociedade, porque nada volta a ser como era antes, né? Muitas coisas mudam, principalmente internamente em nós. Depois de viver, né, de passar por um câncer, por uma doença, a gente volta a ressignificar muitas coisas em nossas vidas. Então, assim, a inspiração em outras pessoas, isso é muito importante, né, para nos fazer acreditar. Então, assim, ó, eu dia a dia, eu procuro ser o exemplo para as minhas filhas. Eu quero que elas olhem para mim e me vejam como força de superação, que tudo é possível, que não existem limites, né? Eu enfrentei, passei por tantas coisas e hoje eu sou uma mulher tão forte. Eu era uma mulher sensível, uma mulher mais delicada e hoje eu tenho a força de uma leoa, sabe? Eu não tenho medo mais, eu não temo, eu já desafiei a morte, então eu não temo algo simplesinho, medo de pessoas, dizer eu não posso, o meu limite é esse. Para mim não existe mais limites, eu aprendi que tudo é possível para mim, sabe? Que tudo que eu quero é possível e eu quero que minhas filhas tenham essa determinação, que as minhas filhas possam ser uma pessoa empática, que elas possam olhar para o ser humano e acreditar que bens materiais, isso fica, que isso é passageiro, mas que elas venham amar o ser humano, que elas venham dar continuidade nesse meu trabalho. Esse é o meu grande sonho. Sou a Nanda Marçal, sou idealizadora e fundadora do Instituto Mulheres que Inspiram e sou uma guerreira valente. O recado que eu dou para uma mulher que está começando, que acabou de descobrir o diagnóstico é: tudo passa, vai passar. É assustador, né? Mas que não está sozinha, procura a rede de apoio e passa, né? O tratamento ele passa, perdeu os cabelos, vai passar, né? O tratamento vai passar e tira todo o aprendizado. Então eu costumo falar sobre a superação, né? Lá do outro lado, ela vai ter uma história para contar. Antes eu tinha medo, hoje eu tenho história.